sabe qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao planejar um processo de emagrecimento? E a preservação de massa magra. Salve, salve geral! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal Master Shape. Se você não é inscrito, já se inscreve. Vamos ajudar o canal a bater 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. Nos últimos 10 dias surgiram aí mais ou menos 150 inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês. E hoje eu vim trazer aqui um assunto que é de importância para todo mundo, porque eu tenho certeza que é um erro que muita gente comete. Você sabe qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao planejar um processo de emagrecimento? Pois bem, a gente vai analisar muito bem esse assunto, a gente vai desmistificar ele e a gente vai trazer aqui as soluções para você não cometer mais esse erro novamente. Então assiste o vídeo até o final que eu tenho muita informação para falar. Bom, quando a gente fala de processo de emagrecimento, a gente precisa focar num fator primordial, que é qual? O déficit calórico. Você precisa estar em déficit calórico para emagrecer. Isso não é segredo para ninguém. Todo mundo precisa disso. O corpo trabalha dessa forma. É uma matemática simples. Igual 1 mais 1 é igual a 2. Só que no caso aqui a gente está falando de subtração. Qual que é a subtração do caso? A subtração é quanto você gasta de energia para se manter vivo, mais as suas atividades, menos aquilo que você consome. Ou seja, todo o gasto calórico do seu dia precisa ser maior do que as calorias que você consome. Afinal, as calorias são o nosso combustível e a gente precisa estar em um déficit de combustível para a gente apresentar, então, uma perda de peso que tem que ser consistente. Quando eu digo uma perda de peso consistente, eu digo não apenas em apresentar resultados numéricos, mas sim resultados eficientes. Nesse caso, o resultado eficiente é a perda da gordura e a preservação de massa magra. Por isso, muitas vezes a gente vê uma balança mudar pouco, mas o espelho mudar bastante. Para mim, isso acontece muito. E é isso que deve acontecer quando o processo é bem planejado. Mas vamos lá, qual que é o maior erro que as pessoas cometem durante esse processo? Aplicar um grande déficit calórico. Ou seja, cortar muitas calorias de uma vez só, numa paulada. Isso vai fazer com que o seu corpo sinta que você está em período de escassez de energia. O seu corpo interpreta isso como um período emergencial. Consequentemente, quando o seu corpo percebe que estão vindo menos calorias, ele já entra em estado de alerta e pensa, eu preciso segurar aquilo que eu tenho, porque eu não sei durante quanto tempo vai durar esse período de escassez. E no nosso corpo, o que gasta mais energia? Massa magra. O que é utilizado como estoque? Gordura. Ou seja, ele vai preservar a gordura e ele vai deixar a massa magra ir embora, porque a massa magra é o que gasta mais calorias. E você está num período que está consumindo menos calorias. Óbvio, a gente tem que consumir menos calorias, mas não pode ser tão pouco assim. A gente não pode deixar as calorias estarem muito lá embaixo. Vou colocar aqui realmente um exemplo com números. Vamos supor que você gaste 3.000 calorias num dia, somando seu metabolismo basal com as atividades do seu dia. Totalizou 3.000 calorias. Ou seja, você precisa de 3.000 calorias para se manter estável, para se manter no mesmo peso na balança. Você não vai nem ganhar nem perder, você vai ficar estável. E aí o que você faz? Quero entrar num processo de emagrecimento, vou cortar 1.000 calorias. E aí você vai lá e aplica um déficit de 1.000. Você vai estar consumindo agora na sua dieta 2.000 calorias. Porém, esse corte de 1.000 calorias, ele foi muito agressivo. Foi um corte abrupto que o seu corpo não estava preparado para receber. E quando ele recebe esse corte, ele entra em estado de alerta. E você sabe o porquê? Porque o seu corpo, ele foi feito para sobreviver. E a sua dieta é o combustível do seu corpo. A sua dieta é o seu fator da vida. Se você não tem esse fator da vida bem colocado, o seu corpo sente que ele está em estado de emergência. Ele vai querer fazer de tudo para se manter vivo. E como eu falei, os estoques são as gorduras. E aquilo que gasta mais é a massa magra. O corpo não coloca a massa magra como prioridade, ele coloca a gordura, porque é a gordura que foi feita para períodos de escassez. Dessa forma, a gente vê que um déficit calórico muito elevado só vai fazer a gente baixar os nossos gastos, deixar a massa magra ir embora, vai fazer a gente entrar em períodos de estresse, porque você vai liberar hormônios catabólicos, você não vai estar dando para o seu corpo aquilo que ele quer. Então vamos lá, qual que é a forma mais eficaz da gente fazer um corte de calorias sem fazer com que o corpo sinta que aquilo foi muito radical? É simples, vamos aplicar um déficit mais suave, um déficit mais sutil.
Você gasta 3.000 calorias no dia? Vamos cortar 200 calorias, 250. Você vê que não se compara com 1.000 calorias. Esse déficit vai fazer com que o seu corpo nem perceba que você mudou muito as calorias. E ele vai continuar trabalhando naquela forma acelerada. Porém, minimamente, você está em déficit calórico e o seu corpo nem percebeu. E aí você começa a apresentar os resultados do cutting. Você começa a apresentar os resultados do emagrecimento. Porém, é óbvio que vai chegar um momento que o seu corpo vai se acostumar com aquelas calorias, que é a homeostase, que eu já mencionei em outros vídeos. E quando isso acontecer, você percebe através do próprio espelho e através da balança também. Lembrando que a balança não deve ser a fonte principal de análise dos seus resultados. Você deve se basear em medidas, em espelho. Isso sim é resultado. Aí sim você consegue fazer uma avaliação mais precisa. E então, aplica-se um novo déficit de mais 200, 250 calorias. Depois de mais ou menos umas 2, 3 semanas, depende de cada caso, cada pessoa responde de um jeito. Muitas vezes as pessoas ficam perdidas, não sabem quando aplicar um novo déficit, não sabem nem quanto deve ser esse déficit. E para isso você precisaria de um acompanhamento profissional e um acompanhamento direto, onde um plano vai ser montado especificamente para você. Eu vou deixar aqui o contato da consultoria e vocês entrem em contato caso vocês achem que é necessário. Beleza, mas não parou por aí, a gente tem outro fator muito importante que precisa ser analisado. Após 3, 4, 5 vezes que você for aplicando déficit calórico, você percebe que você estava em 3.000, aí você baixou, vamos supor, vai para 2.800, depois 2.600, depois 2.400, depois 2.000, e aí você começa a perceber que começa a ficar difícil tirar as calorias, porque você já está consumindo muito pouco. E até quando você vai ficar baixando as suas calorias? Até você chegar no zero? Não, né? Porque muitas vezes a gente vai passar por diversos cortes na dieta e ainda não vai ter atingido o objetivo final. E como é que você faz para conseguir chegar nesse objetivo final? Vamos supor então que você fez 5 cortes ao longo de 3 meses. Você atingiu um ótimo resultado, porém você estagnou e não dá para cortar mais as calorias. Não dá para estressar mais o seu corpo com mais atividades aeróbicas. E aí o que você faz? Precisa dar um reset no seu corpo, precisa dar um reset nessas calorias. E como é que seria esse reset? Vamos supor, você estava em 3.000, você foi descendo, cortando as calorias a cada 2, 3 semanas, chegou em 2.200 e aí estagnou ali. O que você faz? Volta as casas para trás, sobe as suas 2.200, sobe para 2.400, 2.600. Você vai perceber que a balança não vai subir. O seu corpo vai entender aquilo como combustível para você continuar trabalhando. E ele não vai acumular calorias, porque você está em déficit ainda. A sua manutenção era lá em 3.000 e você voltou só para 2.600 mais ou menos, supondo. E essas 2.600 ainda é um déficit calórico em cima das suas 3.000 calorias. E aí sim, você cortou então até 2.200, voltou para 2.600 e depois baixou de novo para 2.400, 2.200. E então você consegue manipular esse resultado, você consegue manipular o metabolismo do seu corpo de uma forma inteligente, sem cortar calorias de forma brusca, sem querer dar um passo maior que a perna. Esse é o erro da galera, é dar o passo maior do que a perna, aplicar um déficit calórico de uma vez só, achando que aquilo vai trazer o resultado e pronto, e você vai ficar satisfeito. Não, você não vai ficar satisfeito, você vai ter aplicado um déficit muito grande, você vai ter ficado estressado porque você está consumindo pouco, você gostaria de estar consumindo mais e a sua mente não vai estar funcionando muito bem já, porque isso é estressante. Você precisa dar um respiro para o seu corpo, um respiro para o seu metabolismo. E é aí que você tem que voltar um pouco às casas para depois andar novamente para frente. Aquela frase que às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente, é muito verdade e também se encaixa nos nossos processos não só de emagrecimento, mas como também de ganho de massa magra. Ou seja, no processo de ganho de massa magra, que você vai colocando calorias, às vezes você tem que voltar a caloria para depois colocar de novo. É apenas usar as calorias como uma estratégia inteligente para o seu corpo. Porém, você precisa saber analisar tudo isso para você. Você precisa conhecer o seu corpo. Eu não posso dar aqui uma receita e falar que essa é mágica, que esses são os números perfeitos e que vai funcionar para todo mundo. Não vai. Aquilo que funciona para mim não funciona para você. Aquilo que funciona para você não funciona para o seu amigo.
comigo. Por isso, às vezes, duas pessoas fazem a mesma estratégia e apresentam resultados diferentes. Uma se dá bem, a outra não dá. Então é preciso analisar. Mas eu já trouxe aqui qual que é o maior erro e como que você pode parar de cometer esse erro. Eu não quero que vocês cheguem colocando um déficit calórico muito grande, que isso só vai gerar problemas para sua cabeça e não vai trazer resultado. Beleza? Eu espero ter te ajudado nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que mais vocês gostariam de assistir por aqui. Eu sou Bruno Aguirre, canal Master Shape, se inscreve aí, tamo junto, deixa o seu like e é nóis, valeu galera, tamo junto. Como é que a gente cria isso aqui para poder mostrar o shape? Ah moleque, vem com nós, tamo junto.